coisinhas aí no chat, porque depois vocês ficam me perguntando coisa a partir de segunda-feira sobre essa volta, eu mando o link dessa reunião. Então, chamem os colegas de vocês, porque... Deixa eu aceitar aqui. Porque temos aqui conosco, convidei o professor Ricardo, que é diretor acadêmico lá do campus Caicó, para conversar um pouquinho com vocês sobre essa volta de 2021.2. Adianto logo que provavelmente possam surgir perguntas que nem a gente sabe a resposta, né? Mas, como ele estava me dizendo aqui agora, o que ele souber, ele vai responder. Tá? Então, a gente abriu lá no Instagram para vocês fazerem umas perguntas, a gente teve algumas perguntas. Vocês podem ir fazendo aqui no chat também. O professor Ricardo vai começar a explicar um pouquinho como vai ser esse processo, e aí, ao longo da fala dele, a gente vai trazendo algumas perguntas, tá bom? Obrigada, professor, por aceitar o convite de vir conversar com os meninos aqui. Eu que agradeço. E, inicialmente, Lívia, eu queria parabenizar, né, mais uma vez, certo? Essas ações que vocês vêm desenvolvendo, né, junto com o curso. Eu acho que são ações que fortalecem muito, né? O curso traz uma identidade, né? Constrói, fortalece uma identidade também desses alunos com o curso. Isso é muito importante. Eu acho que essa é uma receitazinha que funciona muito bem, né? Que vem funcionando muito bem. Certo? Então, assim, sempre fico babando, nem sempre posso estar participando ou acompanhando mesmo tudo, né? Porque as minhas demandas aí são um bocadinho, né? Extensa. Eu acho que hoje, agora é acho que é a minha quinta reunião do dia, tá? Mas estou disposto aqui para passar a noite com vocês, certo? E tirar as dúvidas. Eu queria fazer uma contextualização, né, inicial sobre essa retomada, tá? E aí vou apresentar mais ou menos como a gente se organizou, mais ou menos não, né? Vou apresentar como a gente se organizou, tá? E aí abro para as dúvidas, tá certo? Bom, pessoal, eu estive na Comissão de Diretrizes Pedagógicas institucionais desde o início da constituição dessa comissão, tá? Que ainda foi lá na intervenção, né? No ano de 2019, tá? De 2020, desculpe, 2020, tá? E a gente teve uma trabalheira muito grande para construir as diretrizes para a retomada do ensino remoto emergencial, né? E isso trouxe muita apreensão, muita angústia, muita ansiedade, porque era o novo, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia, coisa que muitos aqui nunca tinham vivenciado, né? A gente passou por algo parecido, mas não chegou no Brasil com aquela gripe espanhola, né? Mas não tinha chegado no Brasil como foi essa. Então foi tudo de surpresa e a gente precisou reaprender muitas coisas, precisou aprender muitas coisas. A gente teve que adaptar muitas coisas, né? E então estamos começando a retomar gradativamente a presencialidade. E isso precisou ser discutido novamente, né? Ou seja, como é que a gente pode ir retomar e ainda com todos os cuidados. Então, isso precisou de muito diálogo com o comitê central, com a comunidade, né, os campi contribuindo. Vocês têm uma representante, inclusive, discente, que é do curso de Design de Moda, né, e ela faz parte da comissão, e sempre muito atuante, né? Não sei se ela está aí agora, mas ela sempre muito, muito participativa. Então, foi um processo de muitas idas e vindas. É claro que a gente queria que houvesse até mais diálogo, mais discussões, mas o tempo, né, nos exige que o processo ande.
Então, na semana passada, essa diretriz foi aprovada no Consulp, que é da retomada gradual. Foi publicada hoje a resolução 47, tá? E ela traz todas as diretrizes. Mas o que eu vou apresentar para vocês é justamente a parte da retomada do capítulo, porque as outras diretrizes sobre avaliação, sobre reconhecimento, de certificação de conhecimento, isso se repete, né? O que a gente tinha no ensino remoto. Tá? Então, como é que foi pensado essa retomada? Então, essa retomada ela foi pensada por fases, e aí ela respeita alguns critérios, né, de biossegurança, como taxa de transmissibilidade, como ocupação de leitos, como novos casos por habitante. Tá? Então, nós temos 3 fases distintas ainda esse ano. A primeira fase, ela inicia com a retomada do semestre 2022, 2021.2. Eu posso compartilhar a minha tela, Lívia? Pode sim. Acho que a professora Luciana esqueceu de tirar a do card. Não tem Você pode problema. compartilhar. Pode derrubar aí. Derruba aí a minha apresentação. Vou ampliar aqui. Acho que já dá para a galera acompanhar aí, né? Bom, então nós temos aqui essa primeira fase e as condições. Né? Aqui a taxa de transmissão, novos casos por 100 mil habitantes e ocupação de leitos. Então, para cada fase, a gente precisa observar essas condições de biossegurança e ir avançando. Mas a ideia é que a gente crie um modelo que a gente possa avançar à medida que as condições nos permitem, mas, ao mesmo tempo, se piorarem, né? Vamos nos benzer aí, bater na madeira, a gente possa retornar. Tá? Então, a fase 1, ela precisa ter uma taxa de transmissão menor ou igual que 1, tá? Novos casos por 100 mil habitantes entre 5 a 20, e ocupação de leito menor que 50%, menor ou igual que 50%. A fase 2, veja que praticamente os índices se repetem, então a gente avança no aumento da ocupação dos espaços. Na primeira fase, a gente só ocupa 30% dos espaços, tá? Mas na segunda fase, a gente aumenta para 50% dos espaços. E aí um novo perfil é inserido, que aí eu falo já, tá? Sobre os perfis. Na terceira fase, a gente tem um índice, precisa estar menor ou igual que 0,7. Para vocês terem uma ideia, hoje o índice é 0,79 da região do Seridó, então a gente não poderia ir para a terceira fase hoje, tá? Ocupação do leito menor do que igual a 40%. Hoje a ocupação do leito da região é de 6%, tá? Então está bem baixa a ocupação de leitos, mas o índice de transmissão ainda é 0,79. Na região do Seridó, tá? Não estou falando de Caicó, não. Caicó eu acho que está acima de 1. Pelo menos até um pouco tempo estava 1,29. Tá certo? Então a gente precisa olhar essas condições para poder avançar nas fases. Então essa primeira fase, respeitada essas condições, hoje, elas já podem ser aplicadas, tá? A gente vai ocupar 30% das salas, tá certo? Entretanto, que perfil de disciplinas iniciam-se nessa primeira fase? Aquelas que sofreram mais com o ensino remoto, que são as disciplinas práticas, tá? Então, nós já fizemos o levantamento de todas as disciplinas práticas de curso. Então, está aqui, ó, desde as turmas do integrado até as turmas do curso de moda, tá certo? Então, nós já temos todo esse levantamento. Então, na primeira fase, as disciplinas que vão entrar, né, desde o início, já com a presencialidade, para o segundo período de moda, modelagem, para o quarto período de moda,
prototipia, seminário de orientação do projeto integrador, né? E modelagem 2. O sexto período, customização, fotografia, planejamento e desenvolvimento. Então, essas disciplinas já vão iniciar com a retomada do semestre. Tá? Dia 8 de novembro, o semestre começa dia 5, mas é uma sexta-feira, então a gente vai fazer isso no M3, exatamente, que é no M3. Tá? Então, a gente inicia dia 8, que é uma segunda-feira. Ok? Então, primeira fase, a gente atende às disciplinas práticas. E isso já foi feito o levantamento, a gente já tem os horários das disciplinas, a gente já passou para os coordenadores, a gente já passou para os professores. Às vezes precisa de algum ajuste, eu cometi algum erro, o professor percebe, e aí a gente vai corrigir, aí vai gerando as novas versões. Mas o grossão mesmo, isso já está tudo pronto. Tá? Aí, segunda fase. Qual é a data da previsão da segunda fase? Então, a ideia é manter-se nessa primeira fase por 21 dias, e aí no dia 29 de novembro, a gente entraria com a segunda fase. Então, além das disciplinas práticas, um novo perfil se ingressa agora na presencialidade, que são as turmas consideradas pequenas. Por que estou chamando de pequenas? Só para facilitar. Mas são turmas que cabem integralmente dentro da sala, do espaço da sala, porém respeitando 50% da sua ocupação. Então, para facilitar o entendimento, eu vou dar um exemplo. Uma turma de 40, né, uma turma para 40 alunos, ou 45, nossas salas cabem até 45 alunos, 50% são 23. Então, as turmas com até 23 alunos, aí elas já voltam integralmente. Então, o curso de design de moda, aí eu não posso afirmar ainda o segundo período, porque a gente vai precisar esperar as matrículas, mas o quarto período e o sexto período, praticamente todas elas já estão de acordo com esse critério. Então, ela já entra nessa segunda fase. Então, a maior parte das turmas do curso de moda, né, das disciplinas, elas já entram na segunda fase. Ou seja, previsão dia 29 de novembro. Com todas as disciplinas. Pode falar, Lívia. Não, é só para explicar, talvez, para complementar a sua fala, né? Essas disciplinas que o professor Ricardo trouxe, modelagem, prototipia, desenvolvimento de coleção, elas já vão ter momentos presenciais a partir do início de novembro. Isso, desde o dia 8. Só que como a gente tem essa proporção reduzida, o que provavelmente vai acontecer é que a gente vai funcionar num sistema tipo de rodízio, né? O professor vai organizar para que venha nessa semana um grupo de alunos, na semana seguinte venha outros, etc. E aí, a partir de 29 de novembro, essas turmas, por exemplo, P4 e P6, provavelmente não vão mais precisar fazer esse rodízio. Vai dar para vir toda semana a turma toda, né? Por conta dos 50%. Perfeitamente. A gente... eu ia comentar um pouquinho na frente, mas não tem problema não, certo? Mas a ideia é justamente essa. A gente vai ter, nesse primeiro momento, dessa primeira fase, usar esse sistema de rodízio. No caso dos cursos superiores, a gente não tem condições de montar esses grupos antecipadamente, porque a gente não tem a matrícula ainda. Ou seja, só quando se efetivar a matrícula, a gente pode pensar já em montar os grupos fixos. Porque para o integrado, como a gente já sabe, e subsequente, a ideia é que quando chegar lá no início do semestre, o pessoal já sabe quais são os grupos. Quem vem na primeira semana, quem vem na segunda, é para ninguém ficar perdido. Então, a gente só não pode fazer isso com antecedência no curso superior, porque a gente precisa da matrícula efetivada por disciplina para montar esses grupos. Mas esperamos que, até o início do semestre, até esses grupos a gente tenha formado. Porque qual é a sugestão para formar esses grupos? É justamente juntar por cidades, para facilitar transporte, tudo isso que a gente está pensando também, tá certo? Então, reforçando, primeira fase, dia 8 de novembro, o início do semestre, as disciplinas práticas iniciam com 30% da capacidade do ambiente. Então, se uma sala, se um laboratório, ela comportaria um ambiente lá para 40 pessoas, 45, então a gente vai poder ocupar com 14 pessoas. Então, para cada laboratório, a gente vai ter uma ocupação, tá certo? E aí, como a demanda é maior do que a quantidade de ocupação, vai ter que funcionar nesse sistema
de rodízio. Semana sim, um grupo, a outra semana, outro grupo. Para facilitar nisso também, tá? Aproveitando essa deixa de Lívia, é que se manteve a ideia de módulos e a ideia da proporcionalidade entre momentos síncronos e assíncronos, tá? Porque essa carga horária presencial, ela vai representar apenas 1/3 da carga horária do assíncrono. Justamente isso vai facilitar nessa permuta de rodízios, né? Porque isso o professor vai estar disponibilizando material, então quem estava presencialmente não pôde participar, mas vai ter acesso ao material, a depender aí do que o professor vai elaborar, né? Para contribuir com esse momento, tá certo? Então, dia 8 inicia a primeira fase, dia 29, se Deus quiser, a gente inicia a segunda fase, e aí praticamente todo o curso de moda já será contemplado na segunda fase, com todas as disciplinas presenciais, mas aí mantendo essa proporcionalidade da carga horária. 1/3 será presencial e 2/3 da carga horária será assíncrono. E aí vem o início da terceira fase. No caso de vocês, o início da terceira fase significa ampliar a ocupação dos espaços, é sair de 50% para 75%. Então, para uma turma que cabe, uma sala de aula que cabe 45 alunos, é ir para 30 alunos. Tá? Que é a realidade do curso de moda, assim como de física, é praticamente a turma toda. Né? É praticamente a turma toda. Então, desde esse início da segunda fase, vocês já estão sendo contemplados. E aí, a terceira fase é só ampliação, né, da ocupação dos espaços. Então, esperamos que no dia 10 de janeiro a gente já tenha 100% de presencialidade para todas as turmas. No caso de vocês já vem sendo contemplado, né, desde a segunda fase, que é o dia 29 de novembro. Tá certo? Então, a gente tem só algumas especificidades que eu quero comentar aqui para liberar para as perguntas. Por exemplo, primeira fase. Se a gente tem alunos com necessidades educacionais específicas e precisar de atendimento presencial, ele já pode vir na primeira fase, para esses atendimentos específicos, tá? Se a gente tem aluno, apesar de o IFRN ter disponibilizado recursos para compra de equipamento, para pagar a internet, tá? Mas mesmo assim a gente tem aluno com dificuldade de acessar, né, as aulas de forma remota, isso vai precisar, isso será feito por agendamento, tá certo? Por agendamento, mas comprovada essa necessidade, ele também pode vir ao campus para assistir às aulas, né? As demais aulas, já na fase 1. Mas isso precisa de um agendamento e a justificativa, porque a gente não pode aglomerar, né? Só para quem realmente está naquela situação de que não tem acesso à internet, que o equipamento dele não tem condições nenhuma, aí sim a gente vai estar recebendo eles, tá certo? Então, essas eram as observações iniciais de uma forma geral, tá? E eu acredito que as perguntas devem complementar mais a nossa fala, tá? Ricardo, antes dos meninos começarem a perguntar, a questão das disciplinas, talvez seja uma dúvida. Tem 2 pontos que eles sempre perguntam. Tá. Primeiro, essa questão das disciplinas que não são essas práticas, né, que foram colocadas. Elas vão começar a ser presencial a partir de quando? Né? E uma pergunta que vem se repetindo bastante, que eu venho escutando muito, é sobre a questão de ficar em casa ou ir para o IF, sobre essas escolhas ou possibilidades. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. O semestre inicia dia 5, tá? A gente vai ter algumas ações para acolhimento no dia 5. Então, vamos contar que dia 8 a gente inicia nossas atividades acadêmicas. Presencialmente, só essas disciplinas práticas que a gente já apresentou. E as outras? Ela inicia remotamente, como está acontecendo hoje. Então, todas as outras disciplinas, eles vão estar no remoto, como é feito hoje. Aí, no caso de moda, que eu estou falando especificamente para moda, praticamente todas as disciplinas voltam à presencialidade dia 29 de novembro. Tá? Praticamente. É possível que até a turma que vai para o segundo período, porque aí a gente vai precisar saber a quantidade de alunos que se matricularam lá no segundo período, para a gente poder definir. Mas dependendo da quantidade de alunos, é possível que a gente já contemple até essa turma que está no segundo período. Se ela não for contemplada no dia 29, ela será contemplada na próxima fase, que é o início da fase 3, que é justamente no dia 20 de dezembro. Tá certo? Então, 20 de dezembro,
todo mundo já está contemplado com presencialmente. Está com a presencialidade, ok? Só o segundo período de moda, que a depender da quantidade de alunos, é que podem entrar no dia 29 ou não. O resto, todo mundo praticamente já volta no dia 29. Pelo menos pelo levantamento que eu fiz, né, Lívia? Eu só olhando atualmente, turma por turma, quantitativo de aluno. Então... Mas é isso mesmo, dependendo dessa resposta, inclusive, da volta ou não, da possibilidade de volta ou não, a turma que vai para o P2 tem muito aluno de fora, que é de onde a gente recebeu mais essas perguntas. Então, isso pode surgir. Pronto, e aí, eu vou para a segunda. Só antes de você explicar só um ponto, assim, que esse ponto específico para essa turma que vai para o segundo período, que não passou ainda muito por isso, né? A gente teve as turmas que estão no P6 e no P4 que passaram pelo ensino de disciplinas práticas de forma remota e não foi legal. A turma do P1 a gente conseguiu ajustar para não passar, né? Então, talvez eles não estejam sentindo tanto essa questão da prática, mas quando vier modelagem, quando vier essas disciplinas para vocês cursarem remoto, não vai ser muito interessante. Então, pensem, né, com carinho. Foi o calo, né? O calo do ensino remoto foi as disciplinas práticas, né? Sim, respondendo essa questão, né, quem pode vir? Então, as diretrizes ela foram aprovadas com o seguinte texto. Na hora em que a presencialidade for permitida, então, o que é que acontece? O aluno que não puder vir presencialmente, pelo motivo que ele julgue coerente, ele terá que entrar com requerimento para não vir presencialmente. Tá? Então, no Consulp, isso ficou definido dessa forma. Ou seja, se a gente está dizendo que a disciplina de modelagem ela inicia presencialmente em 8 de novembro, é presencialmente para todos, respeitando 30%, usando o sistema de rodízio. Se alguém disser assim, não, eu não vou, eu tenho os meus motivos, ele vai entrar com requerimento padrão na Secretaria Acadêmica, uma comissão encabeçada pela coordenação de curso, tá? Irá avaliar, né? Não só a coordenação de curso, mas uma comissão irá avaliar e deferir ou não aquela solicitação. Então, é possível o aluno não vir presencialmente? Mas ele vai ter que entrar com requerimento e solicitar justificando por que ele não volta presencialmente, tá certo? Então, isso é possível. Ele pode vir presencial, julgar que não quer vir presencialmente e depois mudar de ideia? Pode, só não pode estar fazendo isso uma semana sim, outra não. Essa semana eu quero, a semana que vem não. E isso não pode, porque a gente precisa dessa definição para que a nossa logística funcione, né? A gente planeja, a gente executa, vê o que é que está dando certo, aprimora o que for preciso, né? Corrige o que tiver de errado, mas a gente precisa também ter esse controle para que a gente possa caminhar de forma adequada. Não enlouquecer, de fato. Né? Então, o aluno que quiser, né, ele precisa entrar com esse requerimento e não necessariamente isso vai ser aceito. Pode ser que ele precise, né, vai depender da justificativa dele. Exatamente. Não vai ser uma simples escolha, vou ou não vou, né? Precisa apresentar justificativas. Exatamente. Não é... Porque a diretriz, inicialmente, falava só em optativo. O aluno, a gente ia atrás do aluno que queria vir. Quem é que quer vir? Não, agora não. Quando chegar naquela fase, é presencial. Então, o aluno que não vier, ele vai ter que se justificar. Ele vai ter que abrir o requerimento para solicitar permanecer no remoto. É o contrário agora. Tá certo? Perfeito. Obrigada. Isabela está perguntando aqui no chat se vai... sabe dizer se vai ter transporte? Bom, eu tenho uma resposta sobre o transporte que, assim, uma parte pode ajudar, uma parte da minha resposta pode ajudar, a outra parte não. A primeira é o seguinte, né? A gente entrou em contato com a Secretaria da Educação, né? Com a DIRED, né? A DIREC, e existe um acordo de cooperação entre o Estado e as prefeituras para fornecimento de transporte público. Tá? Então, o Estado vai estar chegando junto com os transportes públicos
para os estudantes de uma forma geral. Então, ele perguntou se era de uma forma geral, e sim, né? Para o transporte público. Mas, sobre o transporte, isso foge à responsabilidade do campus. O que é que o IFRN, o que a gestão do IFRN pode fazer? Que é o que nós vamos fazer. Vamos mandar ofício para todas as prefeituras indicando o nosso plano de retomada. Certo? O nosso plano de retomada. Para justamente engrossar o couro, quando eu digo, né, engrossar a fala, juntamente com a comunidade e as suas prefeituras. Tá certo? Porque isso é de responsabilidade da prefeitura. Nós somos a demanda, né, não a prefeitura. A gente não pode voltar quando a prefeitura mandar o transporte. É justamente o contrário. A gente, né, nós somos a demanda. Então, a prefeitura, elas precisam entender e atender isso, né? E eu avalio da seguinte forma, até lá não, né? O Estado já voltou, né? Essa semana o Estado está voltando com 100%, tá? Alguém pode perguntar, por que o Estado está voltando com 100% e a gente vai voltar ainda por fases? Existe uma peculiaridade entre o Estado e a UFRN, né? Nós tivemos condições de dar uma condição maior e melhor aos nossos alunos para se manter no ensino remoto. Tá? Por isso que a gente tem condições a gente conseguiu segurar um pouco por mais tempo e voltar com mais calma, né? Pensando nesses detalhes, tá certo? E o Estado precisava voltar com mais brevidade, porque o ensino remoto estava um pouco mais deficitário para eles. Né? Não por culpa dos professores, não por culpa das gestões do Estado, mas é porque era uma situação bem mais delicada, né? De infraestrutura, coisas desse tipo. Tá? Então, eu acredito que com essa retomada do Estado, essa questão do transporte ela vai ficar mais facilitada. Ricardo, tem duas perguntas aqui que acho que eu que responderia, que uma é, Gisleide pergunta, quais os dias para matrícula nas disciplinas? E aí, a Alcione, que é a secretária acadêmica, né, falou comigo hoje que está para começar dia 13, que é quarta-feira da semana que vem, e aí vai provavelmente até a sexta. E aí hoje... 20, é dia 20? De 13 a 22. Pronto, são 10 dias. Então, começa quarta que vem e vai até dia 22. E aí, gente, eu estava até hoje, né? Estou terminando o MUD professora, corrigindo todas as disciplinas, e amanhã vai ser o dia que eu vou tirar justamente para resolver as pendências do curso de moda. Por que eu não já mandei isso para vocês? Porque como a gente funciona em sistema de crédito, nós decidimos há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, em colegiado, de que alunos, né, da turma do P6, por exemplo, que estão no último ano e que estão devendo apenas uma disciplina, além do que já vai ser ofertado, a gente vai tentar proporcionar a matrícula nessas disciplinas. E aí, a ideia é que a gente oferta essas disciplinas extra, digamos, sei lá, língua portuguesa, né? Tem um aluno que só falta língua portuguesa, além das do P6. E aí, a ideia é que a gente oferte isso e que outros alunos também possam cursar. Então, eu vou precisar amanhã fazer esse pequeno ajuste, falar com os professores, para, na sequência, apresentar o horário das disciplinas para vocês. Amanhã mesmo, até à noite, eu devo mandar esse horário para vocês. E aí, a partir de quarta-feira da semana que vem, dia 13, vocês começam a fazer as matrículas. E aí vai até 22, não é isso, Ricardo? Isso. E aí, Fernanda pergunta aqui também. Uma dúvida que está tendo muito é sobre... Fernanda é líder da turma P1, né, do primeiro período. É sobre a possibilidade de ajustar as disciplinas, colocar as teóricas antes das práticas, se isso é possível. A gente já fez isso, Fernanda. Inclusive, isso é parte, né, uma grande parte do nosso cansaço exagerado é fazer esse jogo. A gente já tirou modelagem, a gente já fez. As outras turmas que estão agora no P3 e no P5 viram como a gente já jogou com essas disciplinas para lá e para cá, para diminuir essa perda. Então, a gente já tirou e não tem mais como a gente ficar retirando, porque existem pré-requisitos e existe uma ordem do aprendizado que a gente não pode também ultrapassar tanto, né? Então, a gente já fez o que poderia ser feito e não tem mais para onde correr. A gente precisa fazer as disciplinas práticas, certo? Ou seja, essa mudança, essa alteração da ordem da disciplina, ela tem limite. Né? Isso, ela tem limite, ela só pode ir até um determinado ponto.
Mas que sorte que a Fernanda é desse primeiro grupo e não, como você disse, já não vai sofrer tanto, porque a disciplina prática que ela já vai pegar já vai ser ofertada presencialmente, né? Isso. O pessoal que está no 3 agora sofreu com modelagem, o pessoal que está no 3 agora sofreu com confecção, as meninas, o pessoal que está no 6, que está no 5, então nem se fala, né? E aí vocês vão ter já essa vantagem. Tamires Ricardo está perguntando aqui também, de quem o requerimento for aceito, as aulas que serão aplicadas presencialmente serão transmitidas? Acho que isso para explicar um pouquinho como vai ser esse jogo, né, das transmissões, de quem for ficar remoto. Isso. Bom, primeiro, uma coisa que a gente está fazendo no campus, a gente está instalando computadores em todas as salas, tá? Computadores com webcam, e aí a gente precisa ainda comprar o equipamento para captar o áudio, tá certo? E aí uma possibilidade é a gravação dessas aulas, tá? A gravação dessas aulas. Aí isso é muito mais tranquilo para o teórico, porque o professor vai estar ministrando a aula lá, gravar a aula. Mas isso é uma possibilidade. Mas o professor ele pode adotar outras estratégias para disponibilizar ao aluno que ficará no remoto. A transmissão online, nós fizemos um teste, tá? Esse teste teve um resultado positivo, mas a transmissão online ela não é obrigatória, não é uma diretriz que está estabelecida no nessa diretriz, nessa resolução, tá certo? Então, para a transmissão, o teste real é quando iniciar as aulas. Então, assim, a gente pode ir testando transmissão, tá? Durante as aulas, mas existe uma dificuldade, uma logística muito grande, porque, assim, eu vou tentar exemplificar. Estar no totalmente remoto, a gente teve muita dificuldade, mas a gente criou algumas habilidades para ministrar a aula no totalmente remoto. E aí, ter a transmissão ao mesmo tempo, a gente vai ter que desenvolver habilidades que talvez elas se conflitem, porque eu tenho que lidar com o presencial e com o remoto ao mesmo tempo, numa transmissão online. Porque é atender o aluno que está questionando aqui, interagir com o que está presencial, preparar o material para quem está no online participar ativamente. Então, é o seguinte, diante de todas essas dificuldades, as diretrizes, eles deixaram claro o seguinte, quem optar pelo remoto é totalmente assíncrono. Então, o professor ele pode gravar a aula e disponibilizar, o professor pode pegar um outro material e disponibilizar e fazer essa adaptação para quem ficar no totalmente remoto. A transmissão, como eu disse, ela não está como obrigatoriedade, a gente pode ir nessas disciplinas iniciais testando, avaliando, o professor ali tentando se adaptar, mas aí não temos uma obrigatoriedade da transmissão. Tá certo, Tamires? Isso, e inclusive eu gostaria de complementar, eu já passei esse relato também, Ricardo já escutou, de uma professora que foi colega nossa, a professora Aline, ela não está mais no instituto, mas ela está dando aula lá na UNP de moda também, e eles voltaram agora nesse sistema híbrido, né? Então, por exemplo, ela está com a disciplina de modelagem, que 10 alunos estão em sala de aula e 10 alunos estão assistindo ao mesmo tempo, e ela diz que é terrível, assim. Ela não consegue explicar direito para os alunos que estão em sala, porque os que estão lá estão perguntando, e aí ela não consegue dar uma aula direito para nenhuma das duas, né? Então, como o professor Ricardo disse, é uma possibilidade, mas não é uma obrigação. E aí é nesse ponto que eu faço esse apelo mesmo, dessa vinda, né? Eu sei que tem muito... presencial. A gente tem muito aluno que não é nem do Seridoc, não é nem do RN, principalmente na turma nova, mas na que está no segundo ano também, porque se o nível de aprendizado caiu com o remoto, quando a gente ainda tinha um momento de tirar dúvidas com o professor, a partir quem tiver esse deferimento que for ficar no assíncrono, ele vai ficar praticamente a Deus dará, né? Então vai ser um nível bem mais... O que a gente oferta, o que a gente está incentivando, né? Na verdade, assim, a gente incentiva que comece a voltar presencialmente, porque é a oportunidade de a gente voltar para o presencial.
Mas se caso for necessário realmente o remoto para esse aluno, o que a gente indica é a interação com o professor nos CAs, né? Então, de marcar os horários de CA, definir os horários de CA dos professores direitinho e tá lá, mas não para ter aula, né? Para tirar as dúvidas, para interagir tirando as dúvidas. Isso. A gente teve, aqui no chat acabaram as perguntas por enquanto, se vocês quiserem fazer mais, a hora é agora. A gente teve mais umas perguntas lá no Instagram, 2 foram de Elane, que se complementam, né? A gente já respondeu aqui só para responder diretamente, reforçar. Ela pergunta, vamos ter aula presencial apenas nas disciplinas de laboratório ou vamos ter aula presencial de todas as disciplinas? E aí é aquele lance, né? Beleza, vamos reforçar, né? Então, de acordo com as fases, né? A primeira fase, aí a gente inicia com a disciplina de laboratório e as demais começam remoto, né? Do jeito que está hoje. E aí, sei lá, no dia 8 de novembro, início do semestre. E aí, no início da fase 2, como eu expliquei anteriormente, que é lá para o dia 29 de novembro, se tudo der certo, que são datas prováveis, né? Dia 29 de novembro, aí as demais disciplinas, pela especificidade do curso superior de moda, assim como o de física, o subsequente também, são turmas pequenas, ele já seria contemplado nessa segunda fase, com praticamente todas as disciplinas presenciais, dia 29 de novembro. Isso. Camila também faz 2 perguntas, né, em 3 caixinhas. Ela pergunta, quando saem os novos horários e as disciplinas que serão híbridas, e aí saem amanhã e as matrículas começam dia 13, e as disciplinas que vão começar, a gente já deixa lá sinalizado, né, Ricardo? Pode deixar. Deixa eu mostrar. Mostre. Estou aberto aqui. Pronto, eu vou botar aqui no superior, vou botar aqui justamente no design de moda. Então, pronto. Então, o horário aqui, ele já tem a indicação, né? Então, o módulo 3, né, para essa turma aqui do segundo período, tem modelagem, está em vermelhinho, então é presencial, tá? Porque eu tenho uma legendinha aqui, eu botei uma legendinha. Em vermelho, inicia o semestre presencialmente, né? Aí, essa aqui ainda está sem cor, porque é aquela especificidade do segundo período. Eu não sei a quantidade de alunos que nós teremos no segundo período. A depender da quantidade do segundo período, isso aqui pode ficar azul, que aí indicaria que ela já entraria presencialmente dia 29 do 11, tá certo? O segundo período eu não botei corzinha justamente por causa disso. Mas veja aqui, ó, o quarto período, vermelho, começa no início do semestre presencial, azul, o início do semestre começa remoto, mas no dia 29 ela passa a ser presencial, tá certo? Aí o módulo 4, todo mundo já está no presencial, certo? E assim sucessivamente. O sexto período só tem vermelhinho, então já começa ali presencialmente no início do semestre, tá? Então o horário já está pronto, foi feito ajuste, algumas correções, né? Isso. Vou pular aqui a pergunta de Tamires ou direto para a Gessilane, porque ela pergunta se essa planilha poderá ser disponibilizada. É isso que eu vou passar para vocês amanhã, Gessilane. Estou terminando minhas turmas hoje, e aí amanhã eu vou parar para ver essas questões da matrícula e mando para vocês lá no e-mail, né, no grupo do e-mail que eu tenho, certo? Aí Tamires pergunta aqui, é possível iniciar no presencial só na terceira fase? Na verdade, não, né? Só se a pessoa for contemplada lá com o deferimento da justificativa. Só para eu entender, assim, a pessoa, só iniciar lá na terceira fase, ela escolher para iniciar só lá na terceira fase, se é isso, ela tem que estar com requerimento. Se ela tem disciplina presencial já contemplada lá na primeira fase ou na segunda fase, e ela não quiser vir para o campus, ela tem que entrar com requerimento, solicitar, justificar por que vai ficar remoto. E aí tomar a decisão de voltar lá na terceira fase. Vai ter que explicar por que esse motivo, né? O que é que leva a não vir presencial. Certo, Tamires? Então, essa decisão só seria possível após esse deferimento, né,
desse pedido. Valcácia está perguntando o horário das aulas presenciais, né? Normalmente, ela é da turma 1, então ela já entrou no remoto. Normalmente, a gente tem aula das 7 às 10h15, mas que não é até 10h15, porque quem manda são os motoristas de ônibus, né? Eu só libero de 10h15. Quem quiser sair antes que saia. 9h50 é uma carreira grande, começa os aperreios, eles coçam a cabeça desse jeito mesmo, né? Mas é de 7 às 10h15. Mas aqui, por conta dessa... Tem um horário diferente. Isso, por conta dessa proporcionalidade, né, Ricardo? Um terço síncrono, né? E 2 terços assíncronos, a gente vai seguir aquele mesmo sistema. Se são 2 créditos, 1 hora, se são 4 créditos, 2 horas de aula, não é isso? Isso. E no horário já tem, né? Nessa planilha já tem um horáriozinho. Então, no máximo, vai até 9h10. Exatamente. Isso. Né? Gessilane, aqui você é da primeira turma, não participou de fato de matrícula, né? Mas os meninos das outras turmas, eu geralmente mando esses horários numa versão rosa, mas eu geralmente mando esses horários por e-mail com essas definições, e aí vocês, quando começam a matrícula, já sabem o que vai acontecer no módulo, nos 2 módulos, certo? Manuela está falando sobre a questão das doses, Ricardo. Ela está no Ceará e ainda não tomou a 2ª dose, mas quer participar do ensino híbrido. Não chegou ainda a hora dela tomar a 2ª dose. Mas só vai tomar a vacina 19/11. E aí? Não, a gente não está... É lógico, a gente torce para que quando chegar esse momento presencial, que os nossos alunos já estejam totalmente imunizados, tá? Mas isso não vai ser possível. Isso pode ser a sua justificativa para não iniciar. Mas você pode iniciar presencialmente, tá? Tendo tomado uma dose. Você pode iniciar presencialmente. Tá? Vai ser uma opção sua. Você pode usar como justificativa para não vir. Só, eu não me imunizei totalmente e não me sinto segura para estar indo presencialmente. Você vai justificar o seu motivo. Tá? Essa é a lógica, né? Ou seja, pode vir com uma dose, mas também pode explicar isso no requerimento para tentar a questão do deferimento ou não. Exatamente. E aí, Camila continuou perguntando lá no Instagram se eu optar por ir presencialmente nas disciplinas híbridas, que inicialmente a gente tinha essa questão de que poderia optar, né? Eles já estavam meio que sabendo disso. Se eu optar por ir presencialmente nas disciplinas híbridas, terei que ir a todas as aulas ou poderei assistir de casa em alguns dias? É o seguinte, como eu disse, né? A gente não pode ter esse ir e vir no dia que bem entender. Ou você está no presencial ou você está no remoto. Eventualmente eu estou no presencial, né? no misto, né? No híbrido. Eu estou nesse misto, mas eu vou faltar hoje. É óbvio, porque isso faz parte do dia a dia. Eu faltei porque eu tive uma indisposição estomacal, né? Eu faltei porque eu tive uma dificuldade, problemas em casa. Bom, é como uma ausência, mas vai ser falta. Vai ser falta. Isso. Porque a gente não tem Aí como... você vai ter que justificar a sua ausência, como no presencial. Isso. A gente tem que entender que o momento de retomada, que nós estamos fazendo um curso presencial. Estamos saindo de uma situação emergencial e voltando para o presencial. Então, a gente quer voltar para o presencial, que é o nosso fazer. Então, assim, voltou para o presencial, é presencial. Eu não posso estar indo e vindo no dia que eu bem entender, porque a gente precisa organizar toda a logística e é quantitativo. Porque você imagina, se eu tiver que usar o sistema de rodízio, boto 15 alunos numa sala e ficou alguém de fora, e aí isso atrapalha toda a nossa dinâmica. Então, presencial é presencial. Você faltar, você justifica sua falta. Perder a atividade avaliativa, tem todo o prazo de reposição, pedindo solicitação de reposição, justificando sua ausência. Exatamente. O curso de design de moda, como todos os cursos até então no IFRN, Campus Caicó, eles são cursos presenciais. Então, eles necessitam de uma presença de 75% em sala de aula. Ou então o aluno vai reprovar. Professora, mas eu tirei nota 10,
Mas se você não teve 75% de presença, você vai ser provavelmente reprovado naquela disciplina, porque a exigência não é apenas a nota, é a nota e a presença, porque se trata de um curso presencial. Inclusive, a gente já teve casos no curso e os alunos não acreditaram que foram reprovados por falta, mas acreditam. E detalhe, né, Lívia? Tem um detalhe. Reprovar por falta em uma disciplina pode impactar em todas as disciplinas que você está matriculado. Porque a reprovação por falta não é na disciplina. Não, mudou no PPC novo. Só a turma do P6 que está assim ainda. Ainda está, né? Pronto. As outras duas é por crédito mesmo, por disciplina. Tá. A última turma é que tem que ter esse cuidado, que se reprovar em uma, reprova no semestre. Mas as outras duas já está a questão dos créditos. E aí, gente, tem esse outro ponto de que a gente precisa gerenciar isso, né? Nós somos professores de muitas disciplinas, vocês sabem da nossa correria, a gente não tem como, né, gerenciar quem vem essa semana, quem não vem a próxima. A gente consegue, se esses grupos, né, meio que forem formados, e a gente tem uma sistemática para seguir, mas não tem a menor condição da gente conseguir gerenciar turmas em que, eu vou hoje, não vou amanhã. As atividades passadas para quem for ficar remoto é diferente da atividade de quem está no laboratório desenvolvendo uma modelagem. Por exemplo, a turma que vai agora para o 4º período, ela vai desenvolver o projeto integrador, que a gente desenvolve produto, tem a disciplina de prototipia. Não vai ser o mesmo PI para quem está no IF e para quem está remoto, a gente não vai conseguir fazer da mesma forma. Talvez o produto final até seja o mesmo, mas as formas de avaliações, elas são orientações diferentes, né, Lívia? Exatamente. Então, a gente não consegue ficar, vem hoje, não vem amanhã, ou vem ou não vem. Né? Exatamente. Pessoal que não tomou a segunda dose, tome, mas isso não é um impedimento. Isso, um impedimento. Eu acho que as perguntas acabaram. Olha aí, respondemos todas, viu? Esse estudou direitinho. Mais alguma coisa, gente? Aproveita. Não? Deixa eu fazer um comentário então, Lívia. Pode, ficar à vontade. Pessoal, vocês, eu acho que tiveram uma pequena amostra do quão complexo isso é para nós. Há uma pequena amostra. Tá? Então, toda a compreensão, né, toda colaboração de vocês será muito bem-vindo. Porque a gente está saindo de um momento, né, iniciando uma saída, uma retomada para uma presencialidade, e isso traz novas perspectivas e isso traz também novas ansiedades, né? Porque a gente planeja, a gente vislumbra lá na frente e vamos executar. E vamos ali olhando, analisando o que está dando certo e o que está dando errado a gente poder ir adequando. Então, a gente precisa dessa compreensão por parte de vocês e da colaboração. Tá? E da colaboração. Porque se não for essa dinâmica ou com esse sentimento, né, de que, vou entender que é uma situação complexa, mas que a gente planeja, que a gente passa noites e noites aí tentando imaginar, tentando organizar e como vai montar esse horário, porque esse horário ele precisa respeitar isso e isso. São várias variáveis que a gente precisa dar conta para montar o horário. E agora com a presencialidade, então essa turma vem... Veja que em alguns momentos a gente fundiu algumas disciplinas, né? Por exemplo, aqui são duas que vão iniciar presencialmente. Por que não bota lá separado? Então, até nisso você tem que pensar, que é para aproveitar a vinda do aluno, né? Aproveitar o maior tempo do aluno na escola, do que ter que vir em mais dias e passar menos tempo. Então, isso é de um grau de complexidade bastante elevado. Tá? Por isso que a gente pede essa compreensão e essa colaboração que sempre vocês fizeram, né? Desde o presencial. Então, a gente tem uma satisfação muito grande, um feedback muito positivo dos alunos de uma forma geral, certo? Vocês, né, mais do que nunca, porque eu vejo vocês aí comprando as ideias, né, que são colocadas de participação dos eventos, vocês estão lá atuando, né? Então, isso é muito massa. Então, a gente pede também, mais uma vez, né,
essa participação, essa colaboração de vocês, essa compreensão, tá? Que a gente está aqui por vocês, a gente não está aqui por nós, não, né? Nós somos servidores públicos, tá? A gente está aqui para servir e o público são vocês. Então, o objetivo é atender uma necessidade da comunidade e não do individual, tá certo? Então, a gente conta com vocês e a gente está à disposição. Viu, Lívia? Eu agradeço aí por esse momento, mas você sabe que pode contar comigo. Não, obrigada demais. Como você estava mais inteirado, né? Como você já falou isso várias vezes, eu não chamar Ricardo, que ele vai saber responder com mais propriedade do que eu. Tem uma última pergunta, né? Que é a de Marcos, que ele disse que se todos da turma escolherem presencial, vai ter esse rodízio. E aí foi o que a gente começou dizendo, vai ter os primeiros 20 dias, né? De 8 a 29 de novembro. Porque, por exemplo, a sua turma já é menor, que ele vai para o 4º período, já é uma turma menor, então, por exemplo, a partir de 29 de novembro, já vem todo. Vai precisar mais de rodízio, vai dar para vir a turma inteira, porque a gente vai estar, se tudo continuar caminhando bem, né? Se a Delta não nos pregar uma peça, a gente vai estar podendo colocar 50% da capacidade da sala. Como as salas do IF são grandes, são salas para 40 alunos, vai poder vir a turma toda. Nos laboratórios, isso pode demorar um pouquinho mais, porque os laboratórios são para 20, 22, eu acho, alunos. Então, no laboratório, o de modelagem, né? O de confecção é gigantesco, mas, por exemplo, o laboratório de modelagem talvez demore um pouquinho mais, porque a capacidade dele é menor. Mas aí, isso são coisas que a gente vai ajustando, né? Com esse caminhar, com a questão, como o Ricardo disse, das matrículas nas disciplinas. E aí, a partir de 29 de novembro, só lembrando, a gente vai ter as disciplinas teóricas, que não são em laboratório, né? Volta lá para a pergunta de Elane, as perguntas que são teóricas de sala de aula também no IF, presencialmente, certo? Então, a partir do final de novembro, a gente tem tanto as de laboratório quanto as teóricas já dentro do campus, tá? E aí, nesse horário que o Ricardo está mostrando, vocês veem que não vai ser necessário ir para o IF todos os dias, né? Vocês vão precisar ir 2, 3 dias, dependendo do módulo, né? Até terminar o ano letivo. 2022, né, Ricardo? A ideia é que quando a gente voltar acho que é maio, final de abril, maio, a gente volte a... Sem módulo, 100% presencial. Carga horária cheia. Carga horária cheia, presencial. Oremos. Tudo normal. Só uma informação, Lívia, e é uma informação para você. Né? Eu estou indo no campus todos os dias e essa semana eu fui fazendo algumas medidas das salas para fazer as contas direitinho. Então, a gente percebe que alguns laboratórios, as dimensões deles são iguais de uma sala de aula normal. E aí, lógico, tem as bancadas e as bancadas limitam a quantidade. Então, por exemplo, em física, eu tenho 5 bancadas. Então, o laboratório comporta 20 alunos. Mas 20 alunos numa sala que cabe 40 carteiras. Então, 20 alunos dentro de um espaço como esse, ele já está mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Então, essa é uma situação. A gente tem bancadas para 20 alunos. Porém, 20 alunos não é a capacidade máxima da turma. Ou seja, dependendo da dimensão do espaço lá do laboratório, esses 20 alunos, eles podem entrar totalmente. Tá? É isso que a gente está fazendo no levantamento agora. Melhor ainda, dependendo de como sejam colocados, né, os bancos, as cadeiras, talvez consiga juntar mais ainda. Maravilha. Entendeu? Maravilha. A gente está fazendo um modelozinho, a gente vai fazer um modelozinho em 3D, de pelo menos alguns exemplos de laboratório, para todo mundo ter uma noção e uma ideia, né? Para ajudar também nesse momento. Beleza? Tem ônibus? Rafaela está perguntando, professora, tem ônibus? É para ter. Mas vocês vão precisar também fazer zoada, né? Junto. O IEF vai mandar ofícios informando a retomada. O Estado tem uma mobilização com as prefeituras, compactuando com ela transporte público. Mas lembrar, né? O que o IEF pode fazer é dialogar junto com as prefeituras, mas vocês têm um papel importantíssimo nesse diálogo, porque vocês têm que cobrar, né, os transportes das prefeituras, que é a responsabilidade das prefeituras. Isso. E assim, gente, quando pré-pandemia, né, a gente já tinha essa dificuldade no noturno muito forte, feriados, quando a UFRN encerrava
o semestre uma semana antes da gente, a última semana era um caos. Então, a gente sempre precisa, eu ficava de boca seca de falar para os alunos que eles precisavam. Fala com o blog, com o que for, vocês precisam se mobilizar. Eles precisam porque a se gente não posicionar. tem esse domínio, né? A gente pode entrar em contato, e aí a Érica está perguntando se vão mandar para todas as prefeituras do Seridó, provavelmente sim, né, Ricardo? Que são as da região. E Sabrina está perguntando aqui da biblioteca. Vai funcionar normal? Normal, não, mas vai funcionar, certo? Então, no primeiro momento, até o início dessa segunda fase, será permitida a retirada de livros, né? O empréstimo, tá? Mas não o acesso ainda ao espaço da biblioteca. O acesso ao espaço da biblioteca e respeitando os percentuais só a partir da segunda fase. Para entrar lá, para ficar lá estudando e tal. Mas para pegar livro desde o primeiro momento. Isso. Então, a gente fez um teste, né, com uma turma, que foi justamente a turma de Sabrina, foi a turma que pegou uns livros ainda nesse módulo. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, né? Vocês vão poder ir fazendo essa troca de livros, mas aí o espaço de estudo, que quem não conhece, lá na nossa biblioteca existem essas salas de estudo, todo esse espaço aí é um pouco mais para frente. Mas vocês vão ter acesso, no caso, ao acervo desde o início do semestre, não é isso? Isso, exatamente. As aulas presenciais já após as séries, isso, 8/11, Rafaela. Então, acho que é isso. Acho que é, então, né? Meu computador está para descarregar aqui também. Agradecer novamente a Ricardo. A gente vai disponibilizar essa gravação até sexta-feira. A gente joga lá no YouTube, depois eu mando o link para vocês. E esperamos vocês, né, a partir de novembro. Ansiosos, né? Ansiosos, eu tô. Também. Certo, gente? Boa noite, boas férias e até o mês que vem. Valeu, Lívia. Tchau, tchau.